São três máquinas diferentes, mas a gente não quer falar sobre o equipamento em si, mas sim dos motores que cada um desses equipamentos utiliza em si. Para que vocês entendam que dentro do universo da tatuagem existem diferentes tecnologias de motor e elas têm características muito diferentes entre si. E é muito importante que o tatuador entenda. Esse aqui é um vídeo que ele não tem como ser um vídeo curto. E tampouco eu não posso me aprofundar demais nos termos técnicos da construção do motor, como nomenclatura técnica, rotor, estator, enfim. Então eu vou tentar explicar de uma forma bastante simplificada para que vocês entendam a diferença entre elas e vejam onde essas tecnologias são aplicadas e no que elas impactam na vida do motor propriamente dito. Então a gente começa pelos motores escovados, tá? Os motores escovados, como o nome já diz, ou os motores brushed, né? Que significa escovado em inglês, são motores que têm escovas na sua constituição e essas escovas elas tocam aqui no eixo central do motor. E conforme o eixo do motor vai rodando, essas escovas vão desgastando. Ou seja, esse aqui é um tipo de motor que tem uma vida útil bem pequena. Quando as escovas desgastam, o motor começa a dar problema. Não importa como ele é usado, ele vai dar problema. Então a vida útil é menor. Por esse tipo de motor precisar de um ímã permanente muito grande, esses motores normalmente são maiores e também são mais baratos. Então, e assim, são os motores ainda os mais comuns utilizados nas máquinas de tatuagem, tá? Aqui a gente tem um exemplo que tem uma Evolution, mas tem outras máquinas, Eclipse, X3, enfim, a maior parte dos motores ainda, das máquinas ainda utiliza essa tecnologia. No seguinte, nós temos os motores chamados de motores coreless, que são os motores sem núcleo, né? Esses motores eles já utilizam ímãs de neodímio, que são ímãs de terras raras, e esses ímãs eles são muito fortes. Por ele ter um par magnético, eletromagnético muito forte, esses motores eles são muito miniaturizados e são muito fortes também. Por consequência, esses motores também são muito mais caros do que os motores escovados comuns, os motores brushed. E esse tipo de motor aqui também tem um problema na comutação. Olhem como as palhetinhas deles são frágeis. Esses motores normalmente são lacrados porque se abrir isso aqui o negócio estraga e não tem muita alternativa. E essas palhetinhas, da mesma forma, elas tocam na comutação do eixo. E conforme essas palhetinhas vão gastando ou empernando ou enfim, acumulando poeira aqui, isso aqui vai desgastando também. Então é um motor que tem uma vida útil um pouco melhor do que os motores escovados tradicionais. São motores menores, têm preços agregados muito maiores. E por eles serem motores menores, eles permitem a utilização em uma série de equipamentos também. Então ainda é muito utilizado. E mais recentemente começou a ser utilizado os motores do tipo brushless. O que são motores brushless? São motores que não têm essas escovas de comutação aqui. E aí o que acontece? Diferente desses aqui, que o eixo gira central, é o eixo que rotaciona aqui, nos motores brushless nós temos a blindagem. Nós temos uma parte fixa, né? E nós temos a blindagem que rotaciona. Então o eixo gira e a blindagem gira também, porque na parte externa nós temos escovas que elas comutam com a parte interna, então elas vão trocando sob o comando eletrônico. Então pode ver que esse tipo de motor aqui, ó, eles têm 3 fiozinhos, né? E esses fios, basicamente positivo, negativo e comando. E esse comando ele cria pulsos para fazer com que esse motor vá girando. E aí o que acontece? Esse é um motor de uma durabilidade muito alta. Daí vocês vão dizer, mas então por que eles não utilizam esse? Porque para fazer esse motor rodar, precisa de um comando eletrônico. Então aqui eu estou com uma máquina Z e eu quero mostrar para vocês que aqui ela tem uma placa, ó. E essa é uma placa de comando eletrônico com uma série de componentes que geram os pulsos para que haja movimentação. Percebam a movimentação do eixo e percebam a movimentação da blindagem aqui atrás, ó. Então ela gira e gira a blindagem também. E aí assim, é um motor muito mais caro que esses outros, é um motor muito mais resistente que esses outros. Eles têm em média de 10 mil horas de vida útil, né? Esse aqui em torno de 2.000 horas, esse aqui é 500, 600 horas de vida útil,
dependendo do fabricante aí, né? Então, cada um deles tem seus benefícios e problemas. Se fosse para eu escolher e identificar qual é o futuro da tatuagem, eu diria que seriam os motores brushless. Porém, aqui o motor ele é muito resistente, mas o comando eletrônico é uma microeletrônica bastante chata. Então, se o tatuador não tomar cuidado ao utilizar essa máquina, o motor pode não queimar, mas queima o comando eletrônico, ou seja, tem sua fragilidade também. Mas eu apostaria o universo da tatuagem tendendo para esse lado aqui, certo?